Ok, boa noite. É um prazer estar aqui. Eu agradeço o convite, Raquel, pela oportunidade de vir falar para vocês sobre um tema que está bastante em moda, né? Na verdade, é o tema das nossas vidas já tem mais de um ano, né? Eh, eu vou falar um pouquinho sobre a história das pandemias, não sobre todas, porque seria não terminaríamos hoje. Vamos comentar um pouquinho de algumas pandemias, na verdade, da história, até chegar à Covid-19. Eu sou Graça Pinheiro, eu sou médica pneumologista, me formei na UFC já faz alguns anos, depois eu fiz especialidade em pneumologia na PUC do Chile. Agora, no Peru eu não trabalho e comecei uma nova carreira de tradução e interpretação, mas nunca me afastei da medicina. Então, o nosso recorrido hoje vai ser sobre uma breve história das maiores pandemias que a humanidade enfrentou. Vamos ver alguns poucos conceitos de epidemiologia e vou terminar mostrando para vocês algumas imagens de tórax, radiografias e tomografias de pacientes com Covid grave. Bom, gente, a nossa vida mudou, né? Já no mês de março, no dia 11 de março, quando a OMS declarou que a Covid era uma pandemia, né? Porque, na verdade, o vírus já vinha se disseminando desde o fim de dezembro do ano de 2019. Mas, oficialmente, a partir do dia 11 de março, a OMS reconheceu que nós estávamos no meio de uma pandemia. E a nossa história atual começa aqui, começa no fim de 2019. Eu estou mostrando para vocês um paper do New England. O New England Journal of Medicine é um dos jornais mais conceituados de medicina no mundo, junto com o Lancet, a JAMA. Mas o New England, ele tem essa reputação de quando há alguma doença nova, os autores costumam relatar os casos e publicar nessa revista. Então, aqui, vocês veem que esse paper foi publicado em 20 de fevereiro de 2020 e falando de um novo coronavírus que vinha da China, mas essa doença ainda não tinha o nome, né? Na verdade, se estava encaminhando até chegarmos ao termo Covid. Aqui vocês podem ver um mapa da China e o destaque aqui em laranja para a província de Hubei. Dentro dessa província está a cidade de Wuhan, uma cidade com mais de 11 milhões de pessoas. Então, vocês podem ver que a província está no miolo, né, bem no centro do país. Essa região, ela é vital, eu diria, para o mundo inteiro, porque o comércio do mundo hoje passa pela China, né, e muitas fábricas e produtos vêm dessa província. Então, é um lugar de onde saem voos internacionais para algumas cidades do mundo. Por exemplo, sai voo de Wuhan, saía, né, para Los Angeles. Então, já havia essa linha direta. Isso para justificar como essa epidemia se espalhou tão rapidamente, né. E a outra coisa curiosa também é que de Wuhan há estradas que saem daqui e vão para o país inteiro, então também foi outra rota de disseminação. Junto com isso, com a localização, o comércio, outro fator que afetou e favoreceu a disseminação do vírus, foi o Ano Novo Chinês, uma celebração que para absolutamente o país inteiro. Não sei se vocês sabem, claro, a gente conhece que o chinês trabalha, eles têm um horário de trabalho muito intenso, não costumam parar fins de semana, têm poucos feriados, mas o Ano Novo Chinês é um momento em que as pessoas param, têm uma folga de uma semana ou até duas, em alguns lugares, e eles viajam por todo o país para encontrar sua família. Então, nesse momento, havia mais de 3 bilhões de viagens programadas por causa do Ano Novo Chinês. Então, esse foi um fator que também favoreceu a disseminação do vírus.
Eu confesso para vocês que quando a gente começou a escutar falar bastante desses casos da nova pneumonia, do novo vírus, eu pensei que talvez não fosse chegar a ser o caso de uma pandemia, porque já tínhamos vivido algumas epidemias e pandemias no próprio século XXI, que foi em 2004, na pandemia do SARS, que também foi um coronavírus, mas que ficou no Sudeste Asiático, e houve a MERS, que também é causada por um coronavírus, que ficou na Península Arábica, na Arábia Saudita, Jordânia, mas que foi uma grande ameaça. E também queria compartilhar com vocês que quando eu fiz a minha residência de pneumologia, em 2009 e 2010, na PUC do Chile, nós vivemos uma pandemia, não sei se vocês lembram da epidemia H1N1, que é o mesmo vírus da influenza e foi o mesmo vírus H1N1 da gripe espanhola de 1918. Então, foi um momento bem difícil a pandemia que eu vivi no Chile. Eu estava na linha de frente nesse momento. Era assustador como todas as pessoas se contagiavam e como chegava gente jovem com quadro grave na UTI, pessoas que não tinham nenhuma história de doença. E como morreram mulheres grávidas também nesse momento. Por sorte, foi limitada, durou alguns meses, mas foi, digamos, um momento em que o botão de pânico tocou, né, para todo mundo que trabalhava nos hospitais. Então, aqui o que eu quero mostrar para vocês, nesse caldeirão cultural que é a China, onde há mercados de animais exóticos, onde todo tipo de carne é vendida e comercializada, são mercados de mariscos, eles vendem aves, vendem de tudo. Então, é muito difícil controlar um lugar como esse. Eu não sei se vocês sabem, mas depois da epidemia do SARS de 2004, houve uma proibição na China de que se realizasse o comércio de animais exóticos. Mas isso não funcionou, porque eles têm uma cultura milenar de comercializar, de comer todo tipo de animais. O meu marido viajava muito para a China a trabalho, e ele me contava que quando chegavam lá, os chineses falavam, não, essa comida é para vocês e essas outras comidas são para nós. Basicamente, nós chineses comemos tudo que se mexe, ou seja, qualquer tipo de animal. E a gente sabe que essa é uma das rotas de disseminação, ou uma das maneiras como o vírus chega até a gente, né? Então, nesse caldeirão aí, aparecem as pandemias. Agora, vamos entrando na introdução propriamente. Ao longo dos séculos, as pandemias ocorrem e são um fenômeno muito antigo, não são nada novo. Na verdade, o que a gente está vivendo é muito grande na nossa idade, digamos, nessa era mais moderna. Mas desde tempos da Idade Antiga, já se sabe que existiam as pandemias, né? E são um fenômeno muito importante na história da humanidade, porque eles marcam um contexto em que há mudanças muito fortes, muito marcantes, na maneira como as sociedades vivem e evoluem. Há os fatores relacionados ao surgimento e disseminação de patógenos e doenças, algumas delas são desde que o homem deixou de ser nômade e passou a se fixar, né, a ser sedentário, que começaram a existir as aglomerações, as cidades, os povoados, e isso facilitou. O comércio também é um fator muito importante, incluído ou não o de animais exóticos. O próprio crescimento das cidades também afeta. Hoje temos as cidades que são gigantescas, que grandes populações convivem de maneira muito próxima. Os próprios mercados também são prova disso, né? Atualmente, as viagens internacionais são uma coisa normal, que não eram até alguns anos atrás. Rapidamente de avião você pode chegar a qualquer parte do mundo. E o outro fator também que favorece o surgimento ou a disseminação de algum
patógeno ou doença, e que está muito de moda hoje, porque é uma situação muito séria, é a mudança climática. A gente pode pensar como isso pode afetar, por exemplo, com a mudança climática, mais grupos de pessoas estão mudando, estão, por exemplo, entrando em zonas que não eram cultivadas, por exemplo, ou ainda que não seja da mudança climática, mas o fato de quando o homem entra numa floresta, entra em um ambiente silvestre e passa a conviver com animais que não são, com quem normalmente não convivem, isso também é um dos fatores que pode gerar essa disseminação. Se vocês lembram, a AIDS foi também uma pandemia muito marcante do final dos anos 80, e provavelmente o vírus HIV veio de macacos, de uma zona na África, onde o homem infiltrou e passou a ter contato, porque o vírus circulava entre os animais somente, mas dessa maneira ele passou até o ser humano. O outro caso também que nos mostra essa invasão do homem a meios animais, também na África, foi a outra epidemia, o ébola, né? Como vocês lembram, não faz muitos anos, mas houve também um alarme, uma grande quantidade de casos dessa febre hemorrágica, né? Uma doença causada pelo ébola, que também surgiu em zonas onde o homem se infiltrou na África, que principalmente ficou localizada na Guiné, na Serra Leoa, e na Libéria. Se essas cidades não tivessem sido tão bloqueadas como foram praticamente esses países fechados, ninguém sabe, poderia haver ocorrido uma disseminação muito maior, né? Agora, nós vamos passar a 4 conceitos simples de epidemiologia. Eu queria até mostrar para vocês aqui que tem uma ilustração para ajudar a entender um pouquinho o que é uma endemia, o que é um surto, uma epidemia e quando podemos falar em uma pandemia. Bom, as endemias, elas são doenças que circulam, que ocorrem a uma taxa prevista dentro de um grupo. Por exemplo, as parasitoses são endêmicas em várias partes do Brasil, por exemplo, onde sempre vai haver tantos casos de ascaris, de ancilostomias e de esquistossomose, por exemplo. É mais ou menos previsto que aquilo vai ocorrer. Então, seria esse primeiro quadradinho aqui, tá? Um surto é quando há um aumento no número de casos que não era esperado, por exemplo. Eu moro aqui em Lima, digamos, e foram relatados que 10 crianças tiveram meningite C, quando normalmente não há casos de meningite C. Então, isso caracteriza um surto de uma doença, né? Que é um pouco mais elevado que a endemia. Já a epidemia passaria a ser, nessa ilustração aqui, é quando é muito mais do que um surto. Já há muitos casos, pode haver mais de uma cidade, ou inclusive país, com aqueles casos. E a pandemia é quando isso já passa a ser uma situação praticamente global ou atinge um grande número de pessoas em vários países. Nós aí já estamos enfrentando uma pandemia, como é o caso agora da Covid. Esse outro slide também, em que eu vou me deter um pouco, porque mostra uma breve ilustração das grandes pandemias da história que estão registradas. Então, se vocês virem aqui, já desde o ano 3000 a.C., há relatos de pandemias. Houve a praga de Antonino, a praga de Atenas, ou a peste de Justiniano, epidemias no México. Aqui eu vou me deter nesse pontinho, na morte negra, ou peste bubônica, que ocorreu no século XIV. A peste negra, ela se origina de uma bactéria que é transmitida por pulgas de ratos.
E a gente sabe que nessa época, na Idade Média, não havia praticamente medidas de higiene, né? Não existia saúde pública, não se conheciam os micróbios, inclusive as pessoas pensavam que essa doença estava no ar. Isso se conhecia como teoria dos miasmas. Então, as pessoas achavam que ao respirar um ar contaminado, elas poderiam contrair essas doenças. Não existia microscópio, enfim. E, por um lado, o interessante é que, por pensar que os germes estavam circulando no ar, essas pessoas, nessa época, passaram a usar máscaras. Não máscaras propriamente, mas uma proteção que tinha, inclusive, o que parece com o bico de pato. Essa é uma ilustração da época, é o Doutor Peste, ou Doutor Morte, que foi um personagem, mas mais ou menos essa é a ilustração do que eles usavam para se proteger. Isso ajudou um pouco a proteção, mas, na verdade, a causa não era essa, né? Eles achavam que era o cheiro, uma pestilência que circulava, mas isso os protegeu um pouquinho. Nessa época também, da peste bubônica, uma das medidas que costumavam tomar era, inclusive, demolir casas onde havia doentes. Cidades e povoados inteiros foram demolidos, porque as pessoas não sabiam de onde vinha, se era do solo, se era um castigo religioso, porque nessa época também diziam que a pandemia poderia ser um castigo divino, então eles destruíam as casas. Aqui embaixo, vocês veem outra ilustração, eles queimavam as roupas, tratavam de se livrar de tudo que pudesse ser a fonte dessa peste. Na verdade, eles não sabiam que estava nas pulgas, dos ratos que estavam lá circulando. Uma vez a pessoa se infectava com a Yersinia peste e tossia, essas gotículas podiam contagiar outras pessoas. A letalidade era altíssima, e quando o paciente tinha a forma pulmonar, ou seja, já estava com pneumonia por causa dessa bactéria, a mortalidade se aproximava dos 90%, que era altíssimo, né? Aqui embaixo a gente tem uma ilustração da nossa máscara atual, né? A N95, que eu acho que no Brasil se conhece como PPF2, mas que ela dá a ideia de ser um bico de pato. Se vocês virem aqui, parecido com o que se fazia na Idade Média, né? E aqui é uma outra imagem de outra grande pandemia, a maior da era moderna até, enfim, o nosso tempo atual, que foi a gripe espanhola. Então, eu vou seguir aqui, assim, queria lembrar também, contando um pouquinho da história da morte negra, que provavelmente foi originada na China também. Nesse momento, existia um comércio mundial pela Rota da Seda, e acredita-se que foi daí que a peste chegou na Europa e dizimou milhões e milhões de pessoas. Essa epidemia durou mais ou menos uns 50 anos, matou mais de 150 milhões de pessoas, mas os números não são exatos, né? Era uma doença terrível que matava muita gente e que não só produzia a doença, mas produzia sintomas terríveis, como grandes bubões, que se chamam, são aumentos de gânglios, na verdade, na região axilar e inguinal, eram nódulos assim do tamanho de um ovo. E esses bubões produziam dor, e além disso, quando o doente piorava, aparecia manchas negras no corpo dele. Então, foi um dos motivos por que chamaram de peste negra nesse momento, né? Em 8 dias matava muita gente. Se nós pensarmos que a letalidade da Covid é mais ou menos de 4%, e compararmos com uma infecção que tinha 70% a 90% de mortalidade, a gente pode imaginar o terror que foi nessa época, né? A causa da peste negra só foi descoberta no século XIX, no Instituto Pasteur, e o estudioso deu nome ao germe. O germe passou a ser chamado de Yersinia pestis, porque o nome do estudioso era Yersin, era parte do seu nome.
Bom, agora nós saímos daqui na flecha e seguimos por outras epidemias. Aqui tivemos epidemias de cólera, de febre amarela, de sarampo, de varíola, de gripes. Chegamos aqui já mais próximo da Idade Moderna, e eu vou me deter de novo aqui, na gripe espanhola, né, que de espanhola não tem nada, mas ficou estigmatizada assim. E é um dos motivos também porque a gente hoje conversa e tratamos de não estigmatizar as doenças, por exemplo, não chamar o vírus de chinês, ou a pneumonia chinesa, né, nem a gripe, a H1N1 de suína, porque isso pode levar a que alguns animais sejam exterminados, ou a que certos grupos étnicos sofram preconceito, né? Mas a gripe espanhola é outro exemplo do que houve. O vírus não partiu da Espanha, mas foi a Espanha o país que assumiu que a doença realmente estava descontrolada. Por quê? O que aconteceu? Se vocês pensarem, a gente estava no fim da Primeira Guerra Mundial, né? Uma guerra de 1914 a 1918. Quando a pandemia começou, é provável que ela tenha mudado o curso e o resultado da guerra. Por quê? Ao parecer, o vírus começou a circular primeiro na Alemanha, e ele afetou de forma muito forte o exército alemão e o exército austro-húngaro. Ele não afetou tanto os outros aliados. Então, é muito possível que ele tenha mudado o curso da nossa história, essa epidemia. A Espanha, se não me engano, era neutro nessa guerra. Então, eles não tinham problema de declarar que tinham um problema de saúde. Já os outros países não puderam declarar. Por quê? Porque isso ia desanimar as tropas que estavam lutando na guerra, ia baixar um pouco a moral do grupo. Então, como a Espanha assumiu isso, por estar no momento neutro, o nome ficou como gripe espanhola, tá? Mas a origem não foi lá. A mortalidade era de 10 a 20%, morreram entre 50 e 100 milhões de pessoas em todo o mundo. O vírus também por navio chegou em todos os continentes, se disseminou, e em um ano a gripe espanhola matou mais gente do que a peste bubônica matou em 100 anos. O que era estranho, chamou a atenção nessa época, que também foi relatado, é que, estranhamente, pessoas jovens e sem doenças estavam falecendo. Ao que parece também algo que guarda semelhança com os quadros de Covid em pessoas jovens, né? Provavelmente uma resposta sistêmica que leva essas pessoas rapidamente a quadros graves. A gripe espanhola também tem em comum com a pandemia atual de Covid, que ela teve várias ondas. Cada onda que veio, a segunda e a terceira, mataram mais do que na primeira. E é algo que também nós estamos vendo atualmente, né, com Covid. Além desse impacto que a gripe espanhola teve sobre o possível resultado da Primeira Guerra, também houve muita mudança econômica. Claro, resultante também da guerra, mas provavelmente quem saiu vencedor nesse momento foi os Estados Unidos. A Europa ficou arrasada, tanto com a guerra como com a pandemia, e demorou muito para se reerguer. Então, é uma preocupação dos historiadores saber que uma pandemia vai gerar muita morte, vai gerar muita preocupação, mas que também vai gerar, em muitos anos ou ao longo de décadas, um efeito muito perverso na sociedade. Aí podem aparecer, como apareceram na história, alguns partidos extremistas, muita discriminação. Então, assim, essa pandemia pode gerar décadas de crise, né? Não somente crise sanitária, mas crise econômica e crise social. Bom, aqui saímos já da gripe espanhola e eu quero só lembrar que durante o século XX houve pandemias de gripes em Hong Kong também, veio a pandemia do HIV, né? Nós também temos a pandemia da H1N1, temos uma pandemia onde o foco foi o Brasil, que foi o vírus da Zika, que também não era um vírus que circulasse tanto, e por último o Ebola.
Agora, eu vou pular aqui, eu vou mostrar para vocês o que são os coronavírus. Bom, essa é uma ilustração que está numa revista de veterinária. Só para vocês terem uma ideia da quantidade de vírus conhecidos dessa família de vírus. Eles são divididos aqui entre os beta-coronavírus, estão os vírus que causaram a SARS, a MERS e a COVID, né? Lembrem que o vírus que causa a COVID se chama SARS-CoV-2, é muito parecido com o vírus da SARS de 2004 e tem muita semelhança também com o vírus da MERS, essa epidemia no Oriente Médio. É importante também saber que os coronavírus, eles normalmente causam quadros comuns, banais de resfriado no homem. Desde os anos 60, 70, já se sabia disso, mas o que foi surpreendente foi o surgimento de novos vírus que não circulavam, pelo menos não eram identificados em humanos. Então, o que são os coronavírus? São uma cepa não identificada, o SARS-CoV-2, que é o vírus da COVID, é uma cepa que previamente não foi identificada em humanos. Aqui a gente tem uma tabela que brevemente compara a evolução das últimas 3 pandemias relacionadas todas com coronavírus. A epidemia da SARS, onde o foco foi, a epidemia da SARS, aqui no meio, onde o foco também foi a China, mas outra província, ela afetou principalmente, ocorreu principalmente entre 2003 e 2004, com uma letalidade de quase 10%. O mundo já estava mais ou menos esperando que esse vírus fosse disseminar. Inclusive, a OMS e as organizações de saúde têm como protocolos, planos que orientam as medidas a serem tomadas quando apareça uma pandemia, porque não é questão de se vai aparecer, mas de quando vai aparecer, né? Entre a gripe espanhola de 1918 e o Covid de 2019, ou seja, dentro de um século, ocorreram várias epidemias e pandemias, só não dessa magnitude. Então, o ser humano provavelmente não está aprendendo muito, porque depois que passa a pandemia, praticamente se esquece, os planos não funcionam, e novamente ocorre esse problema atual. Nos países do sul da Ásia, há uma preparação muito melhor para esses vírus, talvez porque lá circulem mais, talvez porque seja a cultura, a política desses países, mas no sul da Ásia, por exemplo, na China, houve uma série de medidas que ajudou a conter e fechar para evitar a disseminação, como ocorreu também em alguns países, como o Vietnã, a Coreia do Sul. Não é que lá seja um mar de rosas, mas eles têm uma preparação que não existe, por exemplo, no Ocidente. Depois, no ano 2012, houve o surgimento do MERS. O MERS é um vírus que causava uma síndrome com uma letalidade de 34%. Vocês imaginem se a gente tivesse com Covid aqui no mundo matando 34% das pessoas afetadas, né? Que loucura seria. Documentados, houve menos de 1.000 pessoas mortas, segundo os dados oficiais, né? É possível que seja um número muito maior, como é possível que todos os números que nós estamos conhecendo agora sejam realmente muito piores, né? E aqui a última é a SARS-CoV-2, que é a pandemia que está atualmente ocorrendo, que tem um caso, uma letalidade mais baixa, né? Seria entre 4% e 6%, mas segundo essa revista, essa é o valor documentado. Já estamos pertinho de terminar. Eu queria mostrar também para vocês que esses vírus, normalmente não são vírus que saem do animal e passam direto para o homem. Eles costumam pular para o homem através de um intermediário. Então, provavelmente, o vírus estava em morcegos,
passou algum animal que ainda não foi identificado, não se sabe se foi um pangolim ou uma civeta, e daí eles chegam ao homem. Isso se chama salto entre espécies, e é bem documentado para outras doenças. Por exemplo, no caso da síndrome MERS, o animal intermediário do morcego passou para camelos, e dos camelos, que têm um contato muito estreito com os humanos lá no Oriente Médio, esse vírus chegou até o homem, né? É possível também que com a AIDS, o vírus estava em morcegos, passou a macacos e passou a humanos. Há uma maneira de fazer um estudo genético e chegar a essa informação, porque os vírus, eles vão guardando uma aparência genética com os vírus que estão em outros animais. Isso aqui é o que eu estava mostrando para vocês, a rota provável, né? Aqui no caso do SARS, que foi uma civeta, o da MERS, um camelo, e provavelmente o SARS COVID-2, morcego e pangolim, é possível. Eu vou agora mostrar umas imagens de tórax que não vou descrever com muito detalhe, porque né, não é a ideia da apresentação, mas eu queria que vocês vissem como é que fica o pulmão de um paciente com um quadro grave de COVID. Esse aqui, para vocês terem uma ideia, é uma radiografia normal de tórax, tá? Aqui é o pulmão direito, o pulmão esquerdo, essa aqui é a sombra do coração. E vocês vão ver que tem costela, tem clavícula, tem o botão da aorta, dá para ver a traqueia, dá para ver pele, dá para ver o diafragma. Tudo isso o raio-x nos mostra. Mas o pulmão é escurinho, e tudo isso que está meio, essas linhas, são vasos sanguíneos, ou via respiratória. Aqui, se vocês lembram da anterior, e veem essas radiografias desses pacientes, vocês veem que algo não está bem, né? Esse também é parte de uma publicação do New England, que relatou o quadro de 3 pacientes graves, chegando em Wuhan, que foram alguns dos pacientes que levaram a todos os alarmes, né, a tocar. Então, vocês veem que nesses 2 pulmões está cheio de círculos brancos, são como manchinhas de algodão, tá? Esse outro pulmão, esse é o mesmo paciente, com intervalo de, acho que de 4 dias, no dia 8 da doença e no dia 11 da doença. Ele está entubado, a gente vê que aqui tem um tubinho dentro da traqueia, mas você vê que o pulmão está branco praticamente, pulmão direito e esquerdo, aqui a gente vê uma areazinha mais escura, que deve ser o pulmão normal. Esse paciente faleceu. Aqui também, de outro paciente, mas vocês vão ver que esses pulmões estão cheios de mancha, na verdade a gente chama de opacidades, em inglês, consolidation, e aqui também uma má evolução do paciente, com primeira radiografia do dia 6 de janeiro, a segunda com uma piora, porque aqui esse pulmão está mais branco do que o pulmão no dia 6 de janeiro, né? Um quadro muito grave, também um paciente que faleceu. E aqui, para vocês conhecerem, uma imagem de uma TAC, ou tomografia de tórax, uma imagem normal. A tomografia de tórax tem um corte, assim, digamos, você pode ver os 2 pulmões do paciente, aqui o pulmão direito, pulmão esquerdo, vem com muito mais detalhe, o coração, os grandes vasos, a coluna aqui atrás, as costelas, o externo. Então, vocês veem que na tomografia o pulmão aparece escurinho. Isso aqui são vasos pequenininhos, brônquios, e é um pulmão absolutamente normal. E agora eu vou mostrar para vocês o pulmão do paciente com COVID grave. Essa tomografia mostra o que a gente via na radiografia. O pulmão, em vez de estar escurinho, né, ou mais cinza, ele está completamente esbranquiçado aqui. Todas essas áreas mais brancas, e como aqui embaixo, elas são áreas de inflamação. Aqui, por exemplo, você vê que o pulmão inteiro está alterado.
Se vocês prestam atenção aqui, geralmente são mais na parte posterior do tórax, porque também há um efeito da gravidade nessa imagem da pneumonia. E é por isso que um dos tratamentos desses pacientes muito graves é colocar na posição de prono, que é colocar de barriga, né? Como vocês escutaram falar, que é um trabalhão para a UTI, requer 6, 7 pessoas para mexer, mas isso permite que o pulmão se ventile melhor. Aqui temos mais imagens, olha só esse pulmão, gente. Aqui, porque nesse pulmão está inflamado, mas você ainda vê pulmão, né? Aqui você praticamente não vê nada, está completamente consolidado dos dois lados. Nesse caso, um pouco melhor depois, quando o paciente, por sorte, evoluiu bem. Aqui vocês veem também de outros pacientes, o pulmão completamente inflamado, e aqui embaixo bastante menos, mas a evolução desses pacientes mostra que muitas dessas imagens permanecem como sequela, depois da infecção por Covid. Aqui também nós vemos 4 imagens que mostram leves alterações aqui na imagem A, como pequenas zonas cinza de inflamação. Na imagem B, essas zonas de inflamação são maiores. Nós chamamos isso de opacidades em vidro esmerilado. Em espanhol se chama vidro despolido e em inglês se chama ground glass opacity, como vidro moído. Aqui na C, nós vemos também bilateral e vemos uma imagem muito maior. E na imagem D, o pulmão cheio de pneumonia, porque está todo branco. Bem, eu não queria... Eu tenho a sensação depois de que, às vezes, quando eu falo de medicina, doença, bicho, letalidade, as pessoas podem se assustar muito. Essa não é a intenção da gente, né? Na medicina isso é normal, falar em, enfim, tudo isso, é só doença. Mas eu queria mostrar com essa apresentação um pouco da história. Nós não estamos vivendo nada novo, só que nos tocou, né, a nossa geração, o desafio continua. Essa pandemia já leva mais de 1 ano, a gripe espanhola, por exemplo, durou 3 anos quase, se tivermos sorte vai desaparecer antes, se tivermos vacina também, mas se trata de uma doença que é muito pouco conhecida, apesar dos avanços incríveis que nós já fizemos, a medicina já fez também nesse ano, né, que um fato inédito, vacinas inéditas com tecnologia que nunca antes foi utilizada, que saíram em 9 meses, como a vacina da Pfizer, né? Tudo que a ciência nos ofereceu é muito bom, mas ainda é bastante o que não se sabe. E nós estamos contando e escrevendo nossa história nesse momento. Então, a gente tem que se cuidar bastante. Eu espero que essa experiência nos leve a ser uma sociedade melhor. Temos que fazer nossa parte e é fundamental que a gente tenha o maior cuidado possível, né? Eu deixo essa imagem aqui bonita, há uma crônica de uma pandemia, uma reportagem no El País muito interessante. Muito obrigada.